Olá, aluno! Seja bem-vindo à nossa primeira teleaula da disciplina Estratégia da Saúde da Família. Meu nome é Angélica, eu sou formada na área de enfermagem há 13 anos, já atuei na atenção básica dentro da Estratégia Saúde da Família, tenho especialização em saúde da mulher e também mestrado em enfermagem. Nessa disciplina, nós vamos abordar sobre as políticas da atenção básica dentro da Estratégia Saúde da Família e também nas próximas aulas nós vamos falar sobre a atenção da Estratégia Saúde da Família nos diversos ciclos de vida do indivíduo, né? Sabendo que a Estratégia Saúde da Família ela atende a família, que pode ter aí criança, adultos, homem, mulher e idosos. E também nas outras aulas nós vamos falar sobre a estrutura, né, da Estratégia Saúde da Família, o seu processo de trabalho e também sobre a questão de como se organizam os sistemas de informação, quais são os sistemas de informação. Para a aula de hoje, então, nós vamos falar sobre as políticas de atenção a atenção básica dentro da Estratégia Saúde da Família, entendendo como que se deu no período histórico, aí, no decorrer do tempo, toda essa abordagem até a gente chegar à Estratégia Saúde da Família. Vamos falar também sobre transições demográficas, epidemiológicas, nutricionais, para a gente entender o perfil da população brasileira atual, que são as modificações que vão acontecendo aí ao longo do tempo, entender por que essas modificações estão ocorrendo. E vamos também falar sobre território e o processo de territorialização que está aí dentro da diretriz da Estratégia Saúde da Família e o que é isso, como realizar, nós vamos entender isso. No quadro, então, a gente tem essa contextualização da aula de hoje, que é justamente isso que eu já mencionei, né? Nós vamos falar sobre o contexto histórico da saúde da família, entendendo então qual o conceito de saúde que foi modificado para a gente mudar essa visão, quais os problemas que estavam acontecendo, né? Para que surgisse essa necessidade de modificar o perfil, o modo de atenção à população, né, em relação à sua saúde, falando então em relação aos princípios e diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica, né, que fundamentam aí toda a atenção básica, e também vamos falar aí sobre modificações, transições demográficas. O que será isso? O que é demográfico? O que é transição epidemiológica, nutricional, né? Qual será esse perfil da população? E falando então sobre o conceito de território dentro da Estratégia da Saúde da Família, que ela trabalha tendo uma área de abrangência, tendo um território sobre sua responsabilidade e que deve ser realizado a territorialização. O que será isso então? Então são esses assuntos que nós vamos abordar na aula de hoje. Então, vamos seguir, então, iniciando. Trajetória da saúde da família no mundo. A gente vinha de uma saúde voltada para a doença e para a cura. O que quer dizer isso? Quer dizer que tanto a formação dos profissionais como a sua atuação era muito biologicista, ele considerava a saúde como a ausência de doença. E quando eu considero a saúde assim, né, com essa definição, eu foco apenas na questão da doença. Eu não considero outros determinantes, eu não considero outros fatores que possam estar envolvidos aí na saúde do indivíduo. E foi essa abordagem, né, da medicina, né, que estava acontecendo, essa medicina que visava a cura, que foi despertando aí uma certa insatisfação, críticas, né, em relação a esse modelo. E aí a gente tem a mudança, né, do pensamento, do conceito de saúde, ampliando esse conceito de saúde, e a gente tem aí várias conferências acontecendo e até culminar aí no SUS e na Estratégia de Saúde da Família. Vamos entender então no quadro que a saúde, né,
ela é definida pela Constituição Federal, hoje, né, a partir de 1988, então ela não considera mais como apenas a ausência de doença. Ela considera como um direito de todos e um dever do Estado, garantindo mediante o quê? Mediante medidas sociais e econômicas. Quando eu considero medidas sociais e econômicas, eu estou falando de outros determinantes que não apenas a questão do físico, a questão da doença. E essas medidas visam, então, diminuir o risco de doença e de outros agravos e também possibilitar o acesso universal, o acesso de todos e de forma igualitária às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Porque nem sempre as pessoas tiveram acesso, livre acesso aos serviços de saúde de maneira gratuita, como a gente tem estabelecido hoje, como foi estabelecido a partir da Constituição de 1988 com a criação do SUS. Antes a gente tinha a organização de empresas, de grupos sindicais, de classes de trabalhadores que faziam, então, toda essa questão de verificar trabalhos, de verificar saúde para os seus trabalhadores. Mas e as pessoas que não trabalhavam? Como que ficava a questão da saúde delas, né? Dos serviços de saúde para atendê-las? Elas buscavam, então, casas de misericórdia, mas o Estado mesmo não garantia esse acesso universal e igualitário. Isso só foi possível, então, a partir da Constituição Federal. Então, a gente vinha de um modelo curativo, um modelo em que eu vejo apenas a doença, eu levo em consideração que o indivíduo está doente porque ele tem um problema de saúde, um agente etiológico, né? E não levo em consideração que esses problemas podem estar sendo ocasionados por conta, por exemplo, do trabalho dele, da moradia, das condições ambientais em que ele vive. Então, isso daqui foi muito criticado, embora ainda a gente tenha aí muito desse modelo vigente hoje, mas a gente quer que cada vez mais a gente tenha o tipo de modelo de saúde preventiva, em que eu considero todos os fatores e eu não vou atuar apenas quando a doença está instalada, mas de maneira a preveni-la. E aí vários acontecimentos, né? Em 1974 nós tivemos o relatório Lalonde, lá no Canadá, que foi um movimento pela promoção da saúde. Então ele declara que não basta intervir na doença, já como crítica ao modelo atual da época. É necessário, então, a intervenção nos determinantes de adoecimento. Em 1977, nós tivemos a 30ª Assembleia Mundial de Saúde em Genebra, que foi o movimento Saúde para Todos no ano 2000, era a meta. Em 1978, em Alma-Ata, no Cazaquistão, muito importante, tivemos a primeira Conferência Internacional sobre Cuidados Primários à Saúde. Várias coisas emergiram dessa conferência. Propuseram diversas ações, né, a serem adotadas com o objetivo de desenvolver os cuidados de saúde primário, como educação sanitária, prevenção de endemias, vacinação contra graves doenças infecciosas, fornecimento de medicações, proteção materna e infantil, enfim, várias questões foram abordadas, né? Várias ações foram propostas. E um importante documento foi elaborado aqui, né, nessa conferência. Ele determina a saúde como um direito humano fundamental e reitera aqui a saúde para todos no ano 2000. E também ele vai definir o que é a atenção básica, que é o que a gente vai ver agora no quadro. O que será que é a atenção básica? Partiu, então, essa definição dessa conferência em Alma-Ata. É a atenção essencial à saúde, baseada, então, em tecnologias e métodos práticos, que são, sim, cientificamente comprovados, mas também socialmente aceitos, tornados universalmente acessíveis, então todos têm acesso,
a indivíduos, família e comunidades, por meios, então, aceitáveis para eles e a um custo tanto para a comunidade como o país possam arcar em cada estágio do seu desenvolvimento. E ele fala mais. A atenção básica é o primeiro nível de contato dos indivíduos, família e da comunidade com o Sistema Nacional de Saúde. É a porta de entrada, é através desse serviço que o indivíduo vai poder resolver o seu problema e, se não resolver será encaminhado dentro da rede de atenção, levando então a atenção à saúde o mais próximo possível do local onde as pessoas vivem e trabalham, constituindo então o primeiro elemento de um processo de atenção continuada à saúde. Então aqui a gente leva em consideração que é preciso se aproximar cada vez mais da comunidade, do local onde as pessoas vivem, para entender a sua real necessidade e atuar de acordo com aquela necessidade. Nós temos um país imenso, com várias culturas, com várias realidades diferentes, e é preciso entender lá na ponta o que está acontecendo para poder atuar de maneira adequada. Vamos ao quadro, então, para poder seguir nesse percurso histórico. Em 1986, a gente teve a primeira conferência internacional sobre promoção de saúde. Daqui a gente surgiu, emergiu a Carta de Ottawa, que nessa carta defende-se a promoção da saúde como um fator primordial para a melhoria da qualidade de vida e defende também a capacitação da comunidade neste processo. E aí ele fala que, sendo requisito para promoção à saúde, a paz, a moradia, educação, renda, alimentação, ecossistema estável, justiça social e equidade. Então, eu preciso de vários fatores para que o indivíduo tenha qualidade de vida. E aí a gente tem aí uma reforma sanitária, a gente tem insatisfação, movimentos populares que culminaram, então, com a criação do SUS em 1988, com a definição de saúde que a gente viu no começo da aula. Em 1991 foi criado o Programa de Agentes Comunitários em Saúde, o PACS, e em 1994 essa equipe aqui entrou dentro do PACS, ou seja, foi estabelecido o Programa Saúde da Família. Os agentes comunitários de saúde, eles já realizavam visitas às casas das famílias, faziam um cadastramento e aí a gente tem a ampliação com uma equipe multiprofissional para trabalhar com essas pessoas. E no final do ano 2000, a gente mudou a denominação para Estratégia Saúde da Família. Então, a gente tem essa mudança. Por que será que a gente tem essa mudança de programa para estratégia? Porque programa é algo que tem começo, meio e fim. Estratégia é algo contínuo, embora quando foi implantada, sempre teve ali o objetivo de que fosse uma estratégia realmente. Resolução da situação problema sobre diferença entre PSF e Estratégia Saúde da Família. O que é um PSF? O que é uma Estratégia Saúde da Família? O que é um Programa Saúde da Família? Você sabe? Vamos entender primeiro a situação problema. A dona Clara, ela acabou de mudar para uma vizinhança nova e nessa vizinhança, nesse local onde ela mora, ela percebeu que tem aí agentes comunitários de saúde, tem um posto, de saúde, e ela se pergunta, unidade básica de saúde é a mesma coisa que posto de saúde? O postinho que a gente conhecia antigamente, a gente conhecia como postinho, posto de saúde, é a mesma coisa que essa unidade básica de saúde? Muitas pessoas têm essa dúvida, Vamos então responder para a dona Clara que sim, é a mesma coisa. Na unidade básica de saúde, a gente tem as equipes da Estratégia Saúde da Família, que antes a gente chamava de Programa Saúde da Família, mas agora foi modificado porque uma estratégia é algo contínuo, E o programa ele tem um tempo de existência, um começo, meio e fim. E aí a gente tem ali, nessa imagem aqui,
a unidade básica de saúde. Dentro dessa unidade básica de saúde, a gente tem, então, a estratégia da saúde da família, a equipe de saúde da família. Nós também temos a equipe da atenção básica, que nós vamos entender aí melhor. E a equipe da estratégia de saúde da família, ela é, então, a equipe que vai até a casa das pessoas, que sai desse ambiente, né? Que sai desse espaço de unidade básica de saúde, vai extramuro para a casa das pessoas, para o território, conhecer esse território, vai até realizar atendimento no domicílio, fazer programas, fazer ações de educação dentro dessa comunidade. E aqui dentro também há muitas atividades sendo realizadas, né, por essa equipe. Há, por exemplo, curativo, coleta de exames, pré-natal, puericultura. A gente tem aí atendimento às doenças crônicas, doenças transmissíveis, várias são tratadas na unidade básica de saúde. Temos o atendimento médico, temos o atendimento odontológico, a sala de esterilização, porque a gente tem curativo, coleta de CO, né, solicitação de exames a gente tem, e tem também um muito importante, quando não é resolutivo ali, é dali que parte o encaminhamento dentro da rede de serviço do SUS. Né? É esse serviço que vai direcionar o indivíduo de acordo aí com o seu grau, o seu risco, né, com o acolhimento, para a gente entender aí a urgência do atendimento. Política de atenção básica. O que é a política de atenção básica, né? Para que a gente tem uma política de atenção básica? Vamos ao quadro, então, para a gente entender o conceito, né? Essa política, ela vem para nortear as ações, né? E o que é, né, a atenção básica, segundo a Política Nacional de Atenção Básica? A atenção básica é um conjunto de ações individuais e coletivas que vão desde a promoção, proteção à saúde, prevenção, redução de danos, diagnóstico e tratamento e também reabilitação. Então, olha quanta coisa tem aí na premissa de atenção básica, né? Como que é feito isso? Por meio de cuidados em saúde que ofereçam atenção integral. Isso é muito importante dentro da atenção básica. Por quê, professora? Porque a atenção básica, a atenção integral, ela vem para você olhar o indivíduo na sua totalidade, olhar ele de forma integral, olhar em todos os seus aspectos de vida, entendendo quais são efetivamente a necessidade desse indivíduo. Isso só é possível quando a gente tem vínculo e acolhimento com o indivíduo, né? Com uma escuta ativa. E aí que reflitam, né, tudo isso em melhores condições de saúde e de vida da coletividade. E aí nós temos a nova portaria, né, em relação à PNAB, a Política Nacional de Atenção Básica, que é a 2.436 de 2017, que ela vem aí atualizar algumas informações, incluindo as diretrizes, né? Então, a gente tem dentro da Política Nacional de Atenção Básica o princípio de universalidade, então todos têm direito ao acesso a serviços de saúde, certo? A equidade, que é dar de acordo com a necessidade, né? Tratar os desiguais de forma desigual. Integralidade, que é essa questão que a gente, né, que eu estava falando, de olhar o indivíduo como um todo, considerar todas as suas necessidades, realmente não focar, por exemplo, apenas na queixa que ele veio procurar o serviço, mas ir além. E aí a gente tem as diretrizes.
Nós temos a regionalização e a hierarquização, então, uns serviços regionalizados e que tenham níveis de complexidade de assistência. Territorialização, em que é o processo de reconhecimento da população que está sob responsabilidade da estratégia saúde da família, da sua equipe. E também a população adscrita, que é a população que vive nesse território, que habita esse território. Essa população, então, é a população sob responsabilidade da equipe saúde da família. E aí nós temos o cuidado centrado na pessoa, que é desenvolver ações junto ao indivíduo para que ele possa, então, ter autonomia, para que ele possa realizar boas escolhas em relação à sua saúde. Para isso, a gente precisa fazer educação em saúde junto a ele e dar orientações visando aí a promoção da sua saúde. Vamos ao quadro ver quais mais diretrizes. Resolutividade. A gente tem estudos aí indicando que 80% dos problemas, né, que chegam ali na unidade básica de saúde são resolvidos, né, ou deveriam ser resolvidos ali mesmo, né? Eles têm essa capacidade. E os que não forem resolvidos devem ser encaminhados para outros serviços dentro ali do Sistema Único de Saúde. A longevidade do cuidado, longitudinalidade do cuidado, que é a questão da referência. Então, quando eu não consigo resolver, eu faço encaminhamento, então eu faço uma carta, eu coloco nessa carta todos os motivos, né, porque eu estou encaminhando, se eu tiver exames eu anexo e eu encaminho esse indivíduo. Quando ele chega no outro serviço, esse serviço ele tem que dar uma resposta para a unidade básica de saúde, para falar assim, para falar o que foi realizado, o que foi diagnosticado em relação ao indivíduo, porque esse indivíduo ele sempre retorna para a unidade básica de saúde. E o atendimento ele tem que seguir, ele tem que dar continuidade. Então, para ter essa continuidade, eu preciso saber o que aconteceu. Então, é o sistema de referência e contra-referência. Aí nós temos a coordenação do cuidado, onde na atenção básica, a partir dela, é que é organizado, então, os fluxos, né? Qual o fluxo de determinado problema de saúde? Qual o fluxo que vai seguir, né? Por exemplo, eu estou atendendo uma gestante, né? É de pré-natal de baixo risco, então eu atendo na estratégia de saúde da família, na unidade básica mesmo. Se em algum momento durante o pré-natal eu identifiquei que ela é pré-natal de alto risco, eu vou encaminhá-la para o pré-natal de alto risco. Então, eu tenho que ter esse fluxo já estabelecido de qual serviço eu vou encaminhar, né? Lembrando que ela, mesmo lá, ela é de responsabilidade da unidade básica de saúde, da equipe estratégia de saúde da família. A ordenação da rede, que é organizar essas necessidades das pessoas, e a participação da comunidade. Então, estimular para que as pessoas participem das decisões, participem aí do controle do que é feito dentro ali da sua localidade, em relação ao serviço de saúde. E aí, nós temos a unidade básica de saúde, né, que, como eu falei, ela tem a equipe saúde da família dentro aqui atuando dessa unidade. E nós temos uma equipe multiprofissional, né, que faz parte dessa equipe, que são os médicos, enfermeiros, auxiliar ou técnico de enfermagem, agente comunitário de saúde, cirurgiões dentistas, auxiliar ou técnico em saúde bucal e também outros profissionais, como, por exemplo, eu posso ter um educador físico, psicólogo, farmacêutico, né? Eu posso ter outros profissionais. E aí nós temos a atribuição dessa equipe, que é comum a elas,
a essa equipe dentro aí da atenção básica. Então, eles têm que realizar o mapeamento e territorialização, então eu tenho que delimitar a área de atuação e reconhecer aí o perfil dessa população que eu vou atuar, para a qual eu vou atuar. Faço o cadastramento das famílias. Nesse cadastramento, então, eu consigo entender quantas pessoas vivem na casa, qual a idade dessas pessoas, se tem saneamento básico, né? Algumas informações muito importantes. Assistência na UBS no domicílio, então, eles saem do seu local de trabalho UBS e vão trabalhar no território, vão trabalhar no município, no domicílio, trabalhar na casa das pessoas, fazer visita domiciliar. Podem também trabalhar nos espaços comunitários junto da população. Integralidade na atenção, então, essa atenção tem que ser de forma integral, né? Com acolhimento e escuta qualificada. Então, aqui é uma atribuição, porque eu só consigo ser resolutivo quando, de fato, eu entendo a problemática toda do usuário, e para isso eu preciso ter a escuta qualificada, uma escuta ativa. Faça busca ativa, por exemplo, a gestante está faltando a consulta de pré-natal. Eu posso ir, um agente comunitário de saúde, por exemplo, pode fazer uma busca para entender o que está acontecendo, que ela não está comparecendo às consultas. A coordenação dos cuidados, né? Então, esse cuidado coordenado. Discussão dos casos em equipe. Então, a gente tem uma situação, né, mais vulnerável dentro da área e a gente leva isso para a equipe que é multiprofissional, que vai ter olhares diversos sobre aquele problema para tentar resolver, propor ações, estratégias. Assegurar, então, o registro do SISAB, porque todas essas informações aqui que estão dentro do Sistema de Informação em Saúde da Atenção Básica, eles são muito importantes também para nortear as ações e também para realizar a territorialização. Eu posso, então, usar dessas informações para reconhecer o perfil da população que eu atuo. Ações de educação em saúde, para a gente realizar promoção em saúde, até mesmo prevenção em saúde, a gente tem que realizar educação em saúde. E na atenção primária a gente tem esse enfoque maior, ou deve ter esse enfoque maior para prevenir doenças, para promover saúde, e a gente usa muito então da educação em saúde, que é a educação para a população, onde eu posso fazer rodas de conversa, posso fazer oficinas, por exemplo, junto a essa comunidade. E o controle social, que a gente estimula, e também as parcerias que a gente identifica aí dentro da comunidade, quais são os parceiros que a gente pode juntar forças aí para poder desempenhar alguma atividade em prol da saúde das pessoas. Agentes comunitários de saúde. Vamos entender então essa situação, problema sobre os agentes comunitários de saúde. A dona Clara, né, ela faz parte, ela está perguntando, né, faz parte do trabalho dos agentes comunitários de saúde ir nas casas para fazer cadastramento? Ele é realizado em toda a vizinhança? Para que servem todas as informações? A dona Clara, ela está um pouco questionadora, né? Ela está em dúvida. Por quê? Ela mudou agora para essa vizinhança, ela viu que tem uma unidade básica de saúde, tem agente comunitário de saúde, está passando na casa dela, fazendo cadastro, perguntando várias coisas, várias informações, e ela quer saber por que essas informações. É normal isso? Vamos então explicar para a dona Clara como funciona então essa questão dentro ali da estratégia de saúde da família. Então, a gente tem aqui que a atenção básica, ela é a porta principal, a porta de entrada do usuário no SUS, e o SUS, ele vai de encontro à pessoa, né? O sistema, dentro da atenção básica, ele vai de encontro para fazer esse reconhecimento da pessoa, para entender todo o seu contexto de vida. Então, sim, faz parte aí do trabalho
dos agentes comunitários de saúde realizar a visita domiciliar, fazer cadastramento, né? Passar aí na casa das pessoas para realizar orientações, para verificar se tem algum problema acontecendo, né? E esse trabalho aqui da atenção básica, ele está fundamentado em territórios e famílias adscritas. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a equipe de saúde da família, ela tem um território delimitado, definido para a sua atuação. É nesse território que a gente vai atuar. Essas pessoas que habitam esse território estão sob responsabilidade da equipe de saúde da família. Então, os agentes comunitários de saúde, eles vão fazer o cadastramento para eu entender quem mora, quem habita nessa região, e eles vão sim fazer essas visitas constantes. Vamos no quadro agora entender que ele faz, além do cadastramento, né, de verificar esses dados, ele faz também o cadastramento dos indivíduos aí que residem nesse território e através desses dados coletados, eles são lançados, os dados, no Sistema de Informação em Saúde para Atenção Básica, o SISAB. Então, esses dados estarão no SISAB. E isso será, então, um importante diagnóstico da situação de saúde, né? Então, com esses dados que o agente comunitário coleta para cadastramento das famílias, dos indivíduos, eu consigo ter, então, um diagnóstico das condições sociais daquele local, daquele indivíduo, daquela família, econômica, cultural, identificação de risco e vulnerabilidade para eu poder aí concentrar minhas estratégias, minhas ações em relação a essa população que tem maior risco, que tem uma vulnerabilidade maior, e lançando mão, então, de planejamento. Isso vai possibilitar o planejamento e também o gerenciamento de ações. Então, sim, é muito importante, a gente pode aí falar para a dona Clara. Em relação ao sistema de informação, nem sempre a gente utilizou o SISAB, a gente utilizava o SIAB. Ele ficou aí de 98 a 2013, mas por conta de não atender mais toda a demanda, né, não realizar integração de informação, achou-se melhor, então, mudar esse sistema para o SIAB. O SISAB, que é o Sistema de Informação em Saúde para Atenção Básica. Então, o SISAB, ele faz parte da estratégia do eSUS, ou o SUS eletrônico, e essa estratégia pretende, então, reestruturar, desenvolver e também garantir a integração dos sistemas de informação. Se o SIAB não conseguia fazer a integração, o SISAB, com o SISAB é possível, né? E aí com vistas a ter um registro também individualizado, porque com o SIAB eu tinha um registro por famílias, né? E agora aqui com o SISAB eu tenho um registro individualizado através aí do Cartão Nacional de Saúde, né? Todo indivíduo tem que ter o Cartão Nacional de Saúde, que tem um número, né, que é daquele indivíduo, e aí esse registro eu consigo pegar informações, né, para poder analisar melhor essa situação individualmente. E dentro do eSUS, nós temos o eSUS AB, que é uma estratégia para reestruturar as informações da atenção básica em nível nacional, com vistas a ampliar e melhorar a qualidade do atendimento prestado à população. Porque eu só consigo realizar ações efetivas se eu entendo a necessidade daquela população. Por exemplo, eu chego para trabalhar numa unidade básica de saúde, faço parte da equipe de saúde da família. E aí eu gosto muito de trabalhar com adolescentes. Aí eu falo, vou trabalhar então com adolescentes sobre planejamento familiar, gravidez na adolescência, drogas, enfim, toda a questão de vulnerabilidade do adolescente. E começo a trabalhar, mas daí eu observo que não são esses problemas que tem ali naquela área de abrangência, dentro do território que eu estou atuando. Então, não adianta eu colocar essas ações se não for a real necessidade da população.
né? E aí eu observo, por exemplo, que os problemas são com os idosos e as doenças crônicas. Então, por isso eu preciso entender essa realidade e o sistema de informação nos ajudam em relação a isso. Os agentes comunitários também nos ajudam, porque eles alimentam essa informação e durante os atendimentos também essa informação é alimentada e eu posso pegar essas informações também desses sistemas. Vamos para o nosso momento de interação. Nós temos aí o Kahoot, o PIN do Kahoot. Vamos ver então daqui a pouquinho o PIN do Kahoot para vocês entrarem e poderem então participar. Então o PIN 1 é o 9849349. Vão acessando, eu vou dar um tempinho para vocês acessarem. Pessoal, só atualizando o número do Kahoot, 6849349. Pessoal, só atualizando o número do Kahoot, 6849349. Estou aguardando vocês entrarem para o nosso game. Vamos iniciar então o nosso game. Vamos ver quem conseguiu absorver mais aí do conteúdo da disciplina. São princípios da Política Nacional da Atenção Básica, exceto universalidade, equidade, territorialização ou integralidade? Pessoal, a territorialização é uma diretriz, né? E os demais, sim, são princípios da Política Nacional de Atenção Básica. A maioria acertou, parabéns. Verdadeiro ou falso? A atenção básica em saúde é baseada em tecnologias e métodos práticos cientificamente comprovados e socialmente aceitos. Faz parte da sua definição, será? Verdade, pessoal. Isso foi a definição aí que saiu da primeira conferência em Alma Ata. Vamos ver a próxima. Foi definido o conceito de atenção básica. Aonde? Nossa, eu dei a deixa agora, hein? Primeira Conferência Internacional em Alma Ata em 1938. 30ª Assembleia Mundial de Saúde de Genebra em 1937. Relatório Lalonde no Canadá em 1964 ou Carta de Ottawa em 1986? Ficou meio variado, nem todos acertaram. E eu tinha dado a deixa. Sim, foi na primeira Conferência Internacional
em uma ata que foi definido, então, esse conceito de atenção primária. Verdadeiro ou falso? CISAB permite integração dos sistemas de informação em saúde com vistas a ter um registro individualizado dos cidadãos. Verdadeiro. É verdadeiro, gente. O CISAB ele permite essa integração, que não permitia o CIAB, certo? E de forma integrada e individualizada. Vamos ao pódio aí. A Nath, em terceiro lugar. Em segundo, o Otamar. E em primeiro, a Gi. Parabéns, pessoal. Muito bem. Obrigada aí pela participação de vocês. Vamos, então, continuar a nossa aula. Transições. As transições são as modificações, as mudanças que ocorreram aí em relação ao perfil demográfico, epidemiológico e nutricional da população brasileira, que é isso que nós vamos tratar. Então, no quadro, a gente pode ver uma imagem que a gente tem uma pirâmide aqui, ó, onde eu tenho a idade de 15 anos e 65 anos. Então, aqui eu tenho nascimentos e aqui eu tenho os idosos. Então, a gente vem de uma demografia, né, num perfil da população, em que eu tinha muitos nascimentos e muito poucos idosos, né? Então, a gente tem essa mudança, né, vem tendo essa mudança aí no contexto populacional. Então, eu tinha famílias, né, que moravam na zona rural, que tinham 12, 15 filhos, né? E que tinha aí muitas doenças infecto-contagiosas, eu tinha vários acometimentos em relação à sua saúde que culminavam em óbito e as pessoas não conseguiam, ou muito poucas pessoas conseguiam chegar à terceira idade, né, a ser um idoso. E hoje a gente vem então dessa elevada frequência, tanto de óbitos como de nascimentos, né, que ocorria muito nascimento, mas também muito óbito, para a transição demográfica atual, que a gente tem o quê? A redução na frequência de mortes e de nascimentos. Então, cada vez mais a gente tem os nascimentos acontecendo e também a gente tem uma redução, cada vez menos nascimentos acontecendo e cada vez menos também mortes ocorrendo. Isso faz com que eu vá invertendo a pirâmide. Então, eu vou ter muitas pessoas idosas, né? Muito mais pessoas idosas, por exemplo, do que crianças. A tendência é essa, né? As pessoas, então, estão vivendo mais. E por que isso, né? Por que teve essa mudança, está tendo essa mudança? A gente tem aqui as causas, né? A diminuição da fecundidade, a questão de diminuição de nascimentos, as mulheres estão engravidando menos, então a média hoje é de 1, 2 filhos. Na década de 40, a gente teve uma diminuição também da mortalidade causada por doenças infecciosas e parasitárias, né, que eram muito prevalentes. E também houve a migração populacional, que é o processo em que as pessoas saem da zona rural e vão para a zona urbana. Então, a gente tem aí uma mudança nesse perfil demográfico. E também há aí, cada vez mais uma tendência à feminização populacional. Nós temos mais mulheres que homens. Então, de uma maneira geral, para a gente poder entender, nessa imagem aqui, eu parto, então, lá em 1985, com poucas pessoas chegando à terceira idade e eu tenho, ó, muitas crianças. E foi se invertendo isso, né? Até que a tendência é que em 2030 eu tenha muito idosos
e muitas poucas crianças. Isso então leva, né, todos esses fatores aqui indicam um aumento na longevidade e também na expectativa de vida da população. As pessoas então vão viver mais. E aí a gente tem a transição epidemiológica, que é a mudança no modo de adoecer, de morrer e de incapacitar uma população. Então, do que será que as pessoas estão morrendo hoje? Eu falei que elas, há um tempo atrás, morriam muito de doenças infecciosas, doenças parasitárias. E hoje, qual será a causa, né, mais prevalente aí de morte? A gente tem aqui, dentro da transição epidemiológica, a superposição, que vai explicar isso, a contratransição, a transição prolongada e a polarização epidemiológica, né, que vão explicar. Então, a superposição é a superposição de doenças infecciosas e parasitárias com doenças crônico-degenerativas, sendo que a primeira causa de morte, a gente tem aí as causas por doenças cardiovasculares. E aqui na contratransição eu tenho o ressurgimento de doenças que já estavam aí erradicadas, como por exemplo a dengue, né? Em 1970 ela começou aí a ressurgir de novo, então é uma doença antiga. E também a gente tem o aumento de doenças como malária, tuberculose, hanseníase e também leishmaniose. Na transição prolongada, a gente tem uma permanência elevada de mortalidade decorrente de doenças infecciosas e crônicas que não são transmissíveis, né? Então, as pessoas estão adoecendo e estão morrendo de maneira elevada por conta disso. E essa polarização epidemiológica é onde em relação aos diferentes padrões de mortalidade nas diferentes regiões do país. Então, a gente tem aí um país com diferentes maneiras de adoecer e de morrer, né, por causas distintas. Então, eu tenho perfis distintos dentro das regiões do país. Se, por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul eu já tenho a erradicação da malária, em contrapartida, na Amazônia eu tenho aí um boom. A maioria dos casos acontecem decorrente da transmissão que ocorre lá. Então, percebam que eu tenho diferenças regionais do modo de adoecer, de incapacitar e de morrer da população. Vamos ao quadro entender sobre a transição nutricional. Eu venho, então, de um padrão, de um perfil populacional com que a causa aí de desnutrição era muito frequente para a obesidade, que está cada vez mais elevada, né? Então, essa substituição da desnutrição pela obesidade, ela acontece devido à má qualidade nutricional, caracterizada pelo consumo de alimentos industrializados, uma dieta que é rica em gorduras, açúcares e sal, que tudo isso predispõe, então, aos distúrbios dos lipídios, que é o aumento de gordura, que associado à inatividade física favorece, então, a obesidade. E a obesidade é fator de risco para doenças. Então, eu tenho aqui a junção de todos esses fatores, porque todos eles se ligam, né? Eu vou ter, então, idosos que vão viver mais, eu vou ter mais idosos que pessoas que vão chegar à fase idosa, mas esse problema de cada vez ter mais pessoas com obesidade vai me ocasionar muitas doenças crônicas, né, que não são transmissíveis. E aí a gente verifica o modo de morrer e adoecer da população. Então, como essas pessoas vão chegar à terceira idade, né? Isso demanda, então, do SUS há uma necessidade de ter um modelo de assistência integrado e de cuidados integrais, porque só olhando todos esses aspectos e os determinantes sociais de saúde do indivíduo é que eu vou poder, então, atuar de maneira adequada.
Então, eu preciso entender que essas pessoas vão viver mais, mas como que elas chegarão lá? Elas terão qualidade de vida? Terão autonomia, né? Ou não serão autônomas de si, serão incapazes, terão sequelas decorrente, então, das doenças e dos seus hábitos de vida de hoje que vão refletir amanhã. Que somos, na verdade, né, a maioria aqui que fala aqui com a gente, que nós mesmos, né? Então, como que nós vamos nos preparar para atender essas pessoas? Desde já, então, com promoção em saúde. Mudança no estilo de vida. Entendendo que o perfil demográfico, epidemiológico, nutricional, a gente está tendo uma mudança de todos esses aspectos, o que fazer então para poder modificar tudo isso, além de olhar o indivíduo de forma integral? Vamos entender a situação, o problema. A dona Júlia, que é sogra da dona Clara, elas estão, então, conversando ali e aí chega-se a pergunta, né? A respeito das mudanças nos padrões alimentares, no modo de vida da sociedade. Vocês, como futuros profissionais da saúde, de que maneira podemos atuar para minimizar os agravos e promover melhor qualidade de vida na população? Vocês sabem, então, quais são esses hábitos de vida mais frequentes que a população está tendo cada vez mais? E o que isso pode ocasionar e quais ações que a gente deve promover? Vamos ver, então, todas essas questões para ajudar aí na resolução dessa questão. Então, cada vez mais as pessoas estão se alimentando de forma inadequada, com muitos produtos industrializados, e produtos industrializados têm muito açúcar, tem muito sal, né? Cada vez mais estão inativas, a tecnologia nos permite isso, porque cada vez mais a gente fica mais cômodo, né? A gente tem um aparato de utensílios tecnológicos ali que nos proporciona um comodismo. Então, se antes eu me levantava para mudar o canal da TV, hoje eu só mudo de canal pelo controle remoto, por exemplo. Eu fico sentada. Então, as nossas atividades, né, a nossa movimentação, cada vez mais estão diminuindo. E isso favorece ao sedentarismo. Vamos ver o que é mais no quadro, né? E tudo isso, né, esse quadro aqui de alimentação e sedentarismo, associado a vários outros fatores, né, que estão aí vinculados ao modo de vida do indivíduo, né, que a gente pode levar em consideração desemprego, habitação, né, e tudo mais, acesso aos serviços de saúde, mas isso aqui culmina, então, em obesidade e dislipidemia, que são fatores de risco para doenças cardiovasculares, que a gente tem aí como primeira causa de morte no Brasil, né? Então, o que fazer para mudar esse quadro, né? A gente tem que atuar realmente em mudança no estilo de vida, mudança de hábitos de vida, né, realizando promoção em saúde, com educação em saúde, em relação ao padrão alimentar, que seja adotado de uma maneira saudável pelo usuário, pelo cliente, pelo indivíduo. A adoção também de atividades físicas regulares, porque se ele adota essa mudança de comportamento, né, essa mudança de hábito, ele fica mais próximo para não ter aí como fator de risco obesidade, dislipidemia e também diminui as chances de ter doenças cardiovasculares. Então, a gente teria pessoas mais saudáveis, com mais qualidade de vida, né? As pessoas estão vivendo mais, mas como, né? E como chegará até lá, né? Fica o questionamento que vai refletir diretamente na saúde e nos custos de saúde. Então, nós, profissionais de saúde, temos que ter essa visão para poder atuar aí junto à população para realmente modificar esses hábitos. Campo de atuação.
Dentro da estratégia saúde da família, nós temos uma área delimitada, que a gente chama de território ou área de abrangência, em que as pessoas vivem, em que eu tenho o ambiente, em que eu tenho vários fatores que acontecem ali que podem interferir na saúde dos indivíduos. Então, eu preciso entender como é o contexto de vida dessa população para poder atuar, porque é nesse local em que a equipe saúde da família vai atuar. Então, a gente tem esse modelo de atenção primária para chegar mais próximo às localidades, né? Então, é isso que a gente vai tratar agora nesse campo de atuação. Falando que território, né, definindo então território como espaço geográfico, né, um mapa mesmo, né, onde as famílias moram, né, trabalham e possuem aí características próprias. Então, eu tenho esse espaço e dentro desse espaço eu tenho as famílias, as pessoas que habitam nesse espaço, né, que moram, que trabalham. E cada local, cada espaço tem as suas particularidades, né? Então, as suas características, elas vão ser específicas, né? Segundo a população, a ocupação, o modo de viver e de adoecer, os serviços que existem nesse território, dos recursos tecnológicos, políticos e administrativos, portanto, modifica-se continuamente toda essa questão da habitação das pessoas nesse território. Então, a todo momento eu tenho pessoas que chegam e que vão para outro lugar. Então, quando eu penso em território, campo de atuação, territorialização, eu tenho que pensar que isso é dinâmico, isso muda a todo momento. Então, eu realizo esse reconhecimento do que acontece nesse território a todo momento também. Então, eu preciso aí entender que cada local, ela tem a sua especificidade. Por exemplo, você pode trabalhar numa mesma cidade. Você trabalhou numa unidade básica de saúde da Zona Sul e depois foi para a Zona Leste. São realidades diferentes. Numa localidade, por exemplo, eu posso ter uma região, zona rural, eu posso ter doenças transmissíveis mais frequentes. E na outra região eu posso ter, por exemplo, indústrias, posso ter poluição, posso ter violência. Então, para eu saber, né, de fato o perfil, eu preciso entender essa realidade. E é então do que se trata no quadro a territorialização, que é o processo para reconhecer esse território. Então, é o processo de reconhecimento, de apropriação e de vinculação com o território, de desenvolvimento do compromisso e responsabilidade, então, com os indivíduos e famílias. Então, a territorialização é uma ferramenta básica do trabalho da equipe de saúde da família. E com essa ferramenta é que é possível aí a vigilância em saúde, né? Então, eu entendo o que acontece dentro desse território e isso me permite planejamento de ações e também intervenções, né? De acordo com a necessidade daquele território. Então, eu faço a delimitação das áreas de atuação. Então, eu faço aqui a delimitação do local de trabalho do meu território. Faço o reconhecimento da população, então, o processo de territorialização, né? A gente tem aqui também as microáreas, tá? Onde cada agente comunitário é responsável por uma microárea. E aí eu vou tentar entender, nessa microárea aqui, por exemplo, eu tenho muita poluição, né? Eu tenho risco de desabamentos, eu não tenho saneamento básico, né? E aí eu vou tentando entender a realidade dessa população. Identificando, então, a situação de saúde no território, né? Através desse reconhecimento, então, é que a gente pode falar, então, que tem, por exemplo, um problema acentuado aí de gravidez na adolescência, por exemplo, de drogadição, né? E tudo isso interfere na saúde do indivíduo, então é
está sob a nossa responsabilidade de cuidados, né, enquanto equipe de saúde da família. E a territorialização, então, ela vai fazer um mapeamento, ela vai mapear o território, né, ao qual ele vai utilizar mapas do município, vai verificar a ocupação através de levantamento de dados da população, desenvolvimento social, econômico e epidemiológico, vai delimitar o território. Então, é observada aí a relação da quantidade de habitantes e a extensão do território para realizar isso, além de fatores econômicos, políticos, sociais e culturais. Vai delimitar áreas de localização no mapa para efetuar, então, a divisão das equipes de saúde da família. Então, a gente considera os outros serviços de saúde que tem, né? Por exemplo, pronto atendimento, as UPAs, alguma unidade especializada, creche, escola, algum risco, né, de inundação, desmoronamento, a gente considera tudo isso. Delinear o perfil da população, então realizar o levantamento da população total, segundo a faixa etária, o número de moradores, se elas têm plano de saúde, se a maioria faz aí o uso do SUS, se são analfabetos, por exemplo, e também delinear o perfil da unidade básica de saúde, né, sua localização, sua história, o número de profissionais, né, que são vinculados a ela, e também de agente comunitário, horário de funcionamento, e todos esses aspectos aqui a gente faz, né, a territorialização. Mas a gente tem aqui 3 fases para fazer a territorialização. Então, eu tenho, né, para fazer essa ferramenta, esse processo de reconhecimento, eu tenho uma fase de reconhecimento, de planejamento, uma fase de planejamento, onde eu vou definir quais dados eu quero coletar, quem vai coletar esses dados, como, onde e até quando, né? Então, a gente faz esse planejamento, então, do que eu quero conhecer. É assim que funciona a territorialização, tá? 3 fases. Depois que eu defini isso, a gente vai para a fase mais árdua, que é a coleta de dados. Então, na coleta de dados, eu posso, então, coletar em loco, posso fazer entrevista com pessoas que moram ali naquela localidade, posso usar informações, os dados dos sistemas de informação, né? Posso olhar no prontuário das pessoas também, dos usuários ali que frequentam a unidade. Tudo isso, então, se constitui um instrumento para eu coletar dados. Depois da coleta, a gente vai para a fase da análise, onde eu vou, então, entender esses dados, transformar esses dados em informação. E a partir do momento em que eu compreendo esses dados, isso me mostra, então, a situação, o diagnóstico ali da realidade daquela população, de acordo com aqueles dados que eu planejei coletar, certo? Então, com base nessa informação, a gente pode, então, criar estratégias e ações para poder atuar junto à população para melhorar aquela situação, certo? Vamos ao quadro, então, que é justamente as fases que eu falei já, né? Que é a fase da preparatória, né? Traçar os dados, a coleta em si, né? E também a análise desses dados. E tudo isso, então, ela se transforma em informação para eu verificar a situação de saúde, então, das pessoas que moram ali e, então, traçar estratégias, né, que vão aí de encontro a essa necessidade.
Pessoal, me desculpe, eu cliquei errado, a gente voltou para o início da aula, mas agora sim a gente está no momento certo. Então, vamos para a situação problema, falando sobre análise e investigação da saúde das famílias. Então, nessa situação problema, o senhor Cláudio, ele apresentou vômito, mal-estar, né? E ele falou isso para a dona Clara. E a agente comunitária de saúde, né? Ela está passando na vizinhança para verificar se teve pessoas que apresentou essa sintomatologia dentro daquela localidade. Porque na unidade básica de saúde, eles receberam várias pessoas com a mesma sintomatologia. Então, a dona Clara pergunta, vamos ver a pergunta dela, né? Ela quer entender o que está causando esses problemas de saúde na vizinhança e como os profissionais da unidade fazem a investigação e analisam, então, o território. É isso que nós vamos tratar agora, né? Então, os fatores presentes no território, eles podem influenciar e aumentar a suscetibilidade das famílias, né? Dos agravos e adoecimentos. E o que seriam, então, esses fatores que podem, de alguma forma, causar essa suscetibilidade, né? E que nós temos que estar atentos se eles estão presentes no território. A ausência de saneamento básico, lixo acumulado, condições que predispõem a alagamentos, córregos contaminados, insetos e roedores, né? Então, eu tenho essas condições. E aí, eu também vou fazer uma investigação e análise da situação das famílias do território, né? Como que eu faço isso, então? Como a agente comunitária fez com a dona Clara e o senhor Cláudio, né? Faço visitas às microáreas, né? Realizo o mapeamento, né? Para eu entender qual localidade em que essa situação está sendo mais acometida, que acontece mais. Entendo daí, faço esse diagnóstico de saúde local. Com essa informação, eu vou fazer o planejamento de saúde para, então, assistir, né? Realizar assistência aos indivíduos e famílias de maneira adequada. Então, essa investigação que ela está fazendo é para tentar entender qual a real necessidade ali, né? O que está acontecendo. Lá na unidade básica de saúde, a partir do momento que eles começaram a receber pessoas com a mesma sintomatologia, eles transformaram isso em dados para poder entender qual era a localidade mais recorrente. Com esse dado preliminar, a agente comunitária de saúde foi até a área para verificar se tinha mais alguém. Então, percebam o quão é importante a coleta de dados, e ela acontece a todo momento e ela se transforma em informação que vai determinar aí a ação junto às famílias, junto aos indivíduos, né? Então, ela pode, então, verificar que eu tenho mais pessoas numa determinada área por conta de um rio que está contaminado ali na proximidade, por exemplo, né? Ela pode fazer a equipe, né? Pode fazer essa associação e aí usar aí as parcerias, né? Realizar ações intersetoriais para poder resolver isso, porque pode e está atingindo a saúde da população. A mesma coisa a dengue, né? A gente precisa entender quem são as pessoas e aonde elas moram para poder identificar o foco da dengue, né? O foco aí do mosquito transmissor. Então, olha o quão importante que é a gente poder entender essa realidade, essa vulnerabilidade, suscetibilidade, né, que há dentro do território e também ir, né, mapeando tudo isso que chega até a unidade, também a gente vai em busca de mais informações, que as informações se transformam, então, em diagnóstico, que consequentemente se transformam em planejamento de ações. Vamos para o nosso momento de interação com o Kahoot, né? Nós temos aí um novo PIN, que é o 7578516.
Vou esperar um pouquinho vocês entrarem e a gente já começa o nosso game. Vamos lá então, pessoal. Vamos iniciar o nosso game. Mudança de um contexto populacional com elevada frequência de óbitos e nascimento para uma redução na frequência de óbitos e nascimento é o quê? Uma transição nutricional? Uma transição demográfica? Transição epidemiológica ou uma migração populacional? Uma transição demográfica. Eu parto, então, de uma elevada frequência de óbitos e nascimento, que eu tenho aquela pirâmide mais fina na ponta, né, superior, com menos idosos e muitas crianças, para uma redução de óbitos e de nascimentos. Então, eu tenho menos crianças nascendo e mais pessoas chegando aí à fase da terceira idade, né? Então, na verdade, é a transição demográfica, que diz respeito à população, contexto, perfil populacional. Verdadeiro ou falso? Territorialização é o processo de reconhecimento, de apropriação e de vinculação com o território. Verdadeiro, muito bem, pessoal. Verdadeiro ou falso? A transição epidemiológica é a substituição da desnutrição pela obesidade? Qual o perfil atual? Falso, né? Isso diz respeito à transição nutricional. Muito bem, pessoal. A territorialização compreende 3 fases, exceto fase preparatória, fase de coleta de dados, fase de situação diagnóstica e fase de análise de dados. As 3 fases, né, estão corretas, e a que está incorreta, então, que não tem nada a ver, é a fase da situação diagnóstica. Vamos ao pódio. Parabéns a todos. Otomar em primeiro lugar, Fabiana em primeiro lugar, Otomar, em terceiro, Fabiana e em segundo, a Vitória. Parabéns, pessoal. Pessoal, perguntaram sobre a questão de controle das visitas domiciliares, né, dos agentes comunitários de saúde. Como realizar esse controle, né, das visitas? A gente pode aí lançar estratégias para realizar esse controle. A gente pode, por exemplo, ir, né, até a comunidade com eles, verificar junto, né, com a população nas nossas consultas também. E tudo agora é informatizado, eles vão alimentando isso, né? E com as educações permanentes que a gente vai fazendo, a gente vai sensibilizando também
para que eles realmente adequem. Mas o maior retorno que a gente tem é da comunidade, que vai falar se aquele agente comunitário está realmente realizando a visita ou não, certo? Vamos seguindo então para recapitular a nossa aula. A recapitulando então, a gente falou sobre atenção básica, falando então sobre a Política Nacional de Atenção Básica, os seus princípios, as suas diretrizes que foram atualizadas em 2017. Falamos também sobre a questão da Estratégia Saúde da Família, que é então a estratégia prioritária dentro da atenção básica, né, que tem aí como estratégia primordial da atenção básica a Estratégia Saúde da Família. Então, a tendência é que todos os outros tipos vão sendo substituídos pela Estratégia Saúde da Família. Os municípios vão aderindo, então, à Estratégia Saúde da Família e cada vez mais, né? A gente tem um outro modelo que é a atenção básica, né? Equipe de atenção básica, e essas equipes vão cada vez mais sendo substituídas pelas equipes de saúde da família. Nós falamos também sobre todo o contexto histórico até a gente chegar à implantação do Programa Saúde da Família, do PACS, da Estratégia Saúde da Família. E depois a gente falou sobre a transição epidemiológica, a transição demográfica e também nutricional, entendendo que todas têm um fator interligado entre si e que são importantes para a nossa compreensão desse perfil, né, de como é adoecer, como é o aspecto nutricional e também o aspecto de perfil da população, porque isso vai indicar para a gente o tipo de população que a gente vai atender e como elas estão adoecendo, como está sendo a saúde dela em relação à sua nutrição, que tudo isso vai interferir na saúde. Então, a gente precisa lançar estratégias aí para poder então, ajudar em relação a isso essas pessoas, para que elas cheguem de maneira com qualidade de vida até a sua terceira idade, né? Que chegue, mas com qualidade de vida. E também falamos sobre território e territorialização, que é o campo de atuação da equipe de atenção de saúde da família. O território, então, ele é delimitado, a gente tem uma área de abrangência, onde tem pessoas que vivem ali, que a gente é responsável, a gente, enquanto equipe de saúde da família, por essa população. Mesmo quando ele está em outro serviço, eu ainda estou sendo responsável por ele. Por exemplo, se ele estiver no nível terciário, eu ainda sou responsável por esse indivíduo. Eu faço a continuidade dessa atenção a ele. E também falamos sobre territorialização, que é o processo de conhecer, de entender o território, o ambiente, de entender o contexto de vida das pessoas, de entender como elas adoecem, como elas morrem, porque cada local tem a sua especificidade. A gente se aproxima aí dessas localidades com a equipe de saúde da família para justamente realizar esses diagnósticos e fazer ações aí de maneira específica e direcionadas, né? Para que a gente realmente tenha resultados em saúde, tenha um direcionamento também de ações de custos de saúde de maneira efetiva, tá? Então, não é nada que vem lá de cima, né, da política que é para todas as ações. Não, porque cada local tem a sua particularidade, certo, aluno? A gente está, então, na nossa primeira teleaula. Se preparem para a próxima, nós vamos falar sobre ciclo de vida, hipertensão, diabetes, tuberculose e hanseníase. Então, leiam antes a unidade para vocês estarem preparados para a próxima aula, para aproveitarem mais, certo? Eu fico por aqui, agradeço a atenção de vocês e até a próxima. Tchau, tchau!